Irmãos, hoje a palavra de Deus vem nos convidar à alegria. Mas como alegria? Nós estamos na quaresma. Quaresma é tempo de penitência, é tempo de falar do pecado, a necessidade de conversão. Como assim alegria? Pois é, para nós cristãos, dentro desse tempo de penitência, tem que ter um domingo para falar da alegria, para que não fique parecendo que o fato de sermos pecadores só gera tristeza. Não, somos pecadores sim, mas há uma grande alegria em saber que nós somos pecadores. É saber que Deus é rico em misericórdia, como disse São Paulo na segunda leitura. Por causa do seu grande amor por nós, quando estávamos mortos por causa do pecado, Ele nos deu a vida em Cristo, disse o apóstolo Paulo. E Jesus no Evangelho diz aquela frase que é o resumo de toda a Bíblia: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador. E Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem deve ser levantado. Para quem não lembra dessa história, o povo de Israel, caminhando durante 40 anos, saindo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, o povo pecou contra o Senhor, adorou falsos deuses. Deus enviou serpentes venenosas que picavam o povo e muitos morriam. Então Moisés intercedeu junto a Deus pelo povo. Deus mandou Moisés fazer uma estátua de bronze em forma de serpente e pendurá-la num poste. E Deus disse: toda vez que alguém for picado pela serpente venenosa, venha aqui e olhe para essa serpente de bronze e ficará curado. Então a serpente de bronze era um instrumento da salvação, da misericórdia de Deus. O próprio Jesus disse: assim como aquela serpente de bronze salvava os picados pela serpente venenosa, assim aqueles que forem picados pela serpente, que é o diabo, aqueles que forem envenenados com o pecado, olhem para Cristo crucificado e serão salvos. Quem nele crê não é condenado. Então nós temos uma boa notícia para dar, irmãos. No meio da quaresma, essa é a boa notícia: tem jeito. Por pior que seja a sua situação, por menor que você se ache, por mais grave que seja o seu pecado, tem jeito para a sua situação. Deus estende a mão para você porque te ama e quer te salvar em Cristo. É por graça que vocês são salvos, diz o apóstolo, não pelas obras, porque obras nós não temos. É pela graça de Deus, é pelo dom gratuito de Deus em Jesus que nós encontramos salvação. Mas para isso precisamos ter a humildade de reconhecer que precisamos de um Salvador. Isso o homem moderno tem dificuldade. Todos nós vivemos numa sociedade que nos ensina, inclusive com uma vasta produção literária de autoajuda, nos ensina a olhar no espelho e dizer: você é lindo, você é maravilhoso, você consegue. Me desculpe quem gosta de autoajuda, nada contra, mas a verdade é que isso é uma grande mentira. Nós nada podemos, nós nada somos. Jesus nos salva sem nós merecermos. Jesus nos salva não porque nós somos bonzinhos, mas porque Ele nos ama, e isso basta. Então nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de um Salvador, é diferente. E o Salvador é Jesus. Meus irmãos, por hoje ser o domingo da alegria, a igreja pede que os sacerdotes usem a cor litúrgica salmão. Não é rosa, viu gente? Salmão. É goiaba, né? Homem, quando usa camisa rosa e não quer admitir que é rosa, fala que é salmão, que é goiaba. Mas é rosa mesmo, qual o problema? Não tem problema, né? O rosa
é um roxo que ficou mais cool, mais leve, mais legal. É para dizer que hoje é dia de nós, sem esquecer que somos pecadores, nos lembrarmos que tem salvação para a nossa situação. Jesus vem para nos salvar. Desde que a gente reconheça humildemente, confesse nosso pecado, Ele nos salva. Nós ouvimos, irmãos, na primeira leitura, o resumo da história terrível que foi o exílio na Babilônia. O exílio na Babilônia foi o seguinte: o povo de Israel, na verdade, naquela época o povo estava dividido em dois reinos. O reino do sul, que era chamado reino de Judá, pecou contra Deus, cometeu idolatria, desobedeceu os 10 mandamentos. Então Deus enviou os profetas, alertando o povo: mudem de vida, arrependam-se, porque senão virá uma grande desgraça. E o povo desprezou os profetas, não quis saber dos alertas que Deus deu. Então, diz o texto, não houve mais remédio. Deus tentou de tudo para evitar o pior, mas o povo teimoso se rebelou contra Deus. É o que acontece conosco quando nós escolhemos o pecado, viver no pecado. Porque o pecado, irmãos, expulsa a graça de Deus da nossa alma. Como nós ouvimos Jesus falando no Evangelho, luz e trevas. Ou nós estamos na luz ou nas trevas. Não tem como conviver a luz e as trevas no mesmo ambiente. Nós estamos aqui na luz. Se apagarmos, desligarmos a energia, automaticamente é treva. Não tem como a treva ficar junto com a luz, assim como não tem como nós vivermos na graça de Deus e no pecado ao mesmo tempo. O pecado mortal rompe a nossa amizade com Deus. Não é que Deus castigou o povo de Israel, é que o povo de Israel, quando escolheu o pecado, o povo expulsou Deus, o povo rejeitou a proteção que Deus dava. Então Deus tirou a mão que protegia o povo, e aí veio a desgraça. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era o grande império da época, invadiu o reino de Judá, furou os olhos da família real e levou toda a população de Jerusalém acorrentada para o estrangeiro, para a Babilônia. Então nós temos aqui duas cidades que são símbolos de duas realidades espirituais. A cidade de Jerusalém simboliza a vida de alguém na graça de Deus, na amizade com Deus. Jerusalém é onde está o templo, onde o povo adora a Deus. Babilônia simboliza a vida sem a graça de Deus, a vida no pecado. O exílio da Babilônia durou 70 anos. Depois de 70 anos, o povo refez a sua aliança. O povo aprendeu pela dor. E aí surgiu o Salmo 136 que nós cantamos, que diz assim: os nossos guardas lá na Babilônia exigiam que nós cantássemos algum canto de Sião, algum canto de Jerusalém. Como poderíamos cantar algum canto de alegria nessa terra estrangeira, nesse lugar de exílio? E aí, na linguagem da época pesada, em forma de maldição, o escritor sagrado diz: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que resseque a minha mão, que se prenda a minha língua e se colhe ao céu da boca, se de ti eu não me lembrar, Jerusalém. Irmãos, nós estamos nos lembrando de Deus constantemente. Quantas vezes por dia você se lembra de Deus? Será que você de fato tem Deus como aquele que preside o seu dia, o centro da sua vida? Ou Deus é aquele recurso assim para a gente correr apenas quando tudo vai mal? Deus quer ser o nosso companheiro
Deus quer ser íntimo de nós, Ele quer conviver conosco. Tudo que Deus quer é ter uma relação de amizade conosco. Então, todos nós devemos manter viva a memória de Deus, a lembrança de Deus. Se nós estivermos sempre considerando, Deus me vê, nós não pecaremos, nós não cometeremos o pecado mortal. Pecar é virar as costas contra Deus, virar as costas contra Deus, é esquecer de Deus, é não levar em consideração que nós estamos sempre na presença de um Deus que nos ama. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse domingo da alegria, diante de tantas notícias ruins que o mundo nos apresenta, hoje a palavra de Deus nos dá a melhor das notícias. Deus é misericordioso, Ele quer entrar em relação conosco, Ele está de braços abertos a nos receber, a se reconciliar conosco. Vamos então ao Senhor e vamos reconhecer que no exílio do pecado não há verdadeira alegria. Esse mundo em que nós vivemos é o mundo do pecado, é o nosso exílio. Nós estamos no exílio, nós estamos na Babilônia e estamos buscando a Jerusalém, que é o céu, símbolo da nossa comunhão com Deus. Como nós rezamos na oração da Salve Rainha, nós somos os degredados filhos de Eva, nesse vale de lágrimas, nessa Babilônia que é o mundo. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, mãe. Então, meus irmãos, vamos voltar para Deus. Quem andou afastado, é hora de retornar e reconhecer: Deus, longe de Ti, tudo vai mal. É hora de parar de pecar, é hora de parar de ser infiel às leis de Deus, porque toda vez que nós tentamos buscar as alegrias longe do Senhor, desculpe a expressão, nós quebramos a cara, porque o pecado é uma alegria ilusória, fake, para dizer uma linguagem de hoje. A verdadeira alegria é aquela serena, mas constante, de estar em comunhão com Deus. Você já se confessou nessa quaresma? É hora de fazer um bom exame de consciência, procurar o sacerdote, que é Jesus, no meio da comunidade, e ali reconhecer: Senhor, pequei, misericórdia. E ouvir aquela declaração de amor que Jesus dirige a cada um de nós pela boca do sacerdote: eu te absolvo dos teus pecados, vai em paz.